meu nome é Luciano, eu faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Nós temos esse canal no qual a gente faz os estudos dos livros da coleção Fonte Viva, né? Começamos pelo livro Fonte Viva, atualmente estamos com o livro Pão Nosso, e a gente busca nesses estudos fazer uma breve discussão sobre um dos capítulos, né? Nos quais a gente lê naquele dia, trazendo sempre o embasamento da doutrina espírita para os nossos comentários e buscando enriquecer o nosso cotidiano, enriquecer as nossas vidas de recursos que possam nos auxiliar na nossa caminhada. E a gente, como de costume, a gente sempre faz uma oração pedindo que Deus nos intua, nos ilumine, que a espiritualidade esteja conosco neste momento para nos trazer o que de melhor nós necessitamos nesse momento, nos auxiliando com as nossas palavras, com a nossa abordagem, para que a gente possa levar uma mensagem que realmente nos acrescente, que realmente contribua com o nosso crescimento. A leitura de hoje é do capítulo 142, que tem como título Revides. Então vamos lá na nossa leitura. Revides. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Nos disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 7. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se, em muito maior escala, no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam por meio do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar, a criticar, nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente no silêncio da alma fiel, antes da opção de qualquer revide? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo, com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Essas palavras aqui nos trazem uma mensagem muito profunda, muito intensa, sobre as nossas ânsias de transformação do mundo em que vivemos, né? Quantas vezes, né, a gente, um pouco mais conscientes da mensagem do Pai, dos caminhos a serem percorridos, do bem, do amor, da caridade, da compreensão, não nas colocamos em prática em nossas vidas, né? É muito interessante, eu não sei de quem é essa frase e esse pensamento, na verdade não é uma frase que eu vou falar, porque na verdade é um pensamento, mas muitas vezes a gente pede a Deus calma e espera que Deus nos dê um ambiente de tranquilidade à nossa volta. Se a gente pede calma, Ele nos dá a oportunidade de exercer a calma. Seremos desafiados
para termos a oportunidade de colocarmos essa calma em prática. Se a gente pede tolerância, ele nos dará um ambiente desafiador para que a gente tenha a oportunidade de colocar a tolerância em prática. Se a gente pede temperança, ele nos dará o desafio que nos tende a desequilibrar para que a gente coloque a nossa temperança em prática. E isso é o que faz com que nós não revidemos. E é o que esse texto nos traz muito claramente. Quantas vezes a gente julga, né, aqueles desequilíbrios que estão lá fora, né, nos tribunais. Enfim, a gente pode citar inúmeros aí, mas esquece que muitos desses conflitos, desses revides, dessas questões que nos tiram o equilíbrio e muitas vezes fazem com que nós tendamos a revidar aquela agressão que nós recebemos, né? Muitas vezes elas se dão nos nossos lares, se dão nos nossos ambientes de amizade, nas empresas, nos lugares onde trabalhamos, né? Nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nas nossas casas. E às vezes a gente interpreta uma atitude um pouco diferente, ou mesmo que esteja desalinhada, ou mesmo até agressiva conosco, como uma agressão, e queremos revidar aquela agressão cheios de verdades, muitas vezes cheios de verdades, querendo julgar, querendo criticar, querendo falar que aquela pessoa não está com Deus, que ela não sabe o que ela está falando, e perdemos a oportunidade de colocarmos em práticas todos os ensinamentos do Cristo, de amor, de compreensão, de caridade, com o momento de cada um. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. Quando a gente acha que a gente está educando, falando, julgando, criticando, apontando falhas, nós estamos nos tornando vítimas desses desequilíbrios, porque a gente acredita que está transmitindo princípios regenerativos, mas estamos deixando de colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Não estamos sendo amorosos, não estamos sendo caridosos, não estamos tendo compaixão com o nosso próximo. Seja esse próximo a pessoa mais próxima de nós, esposo, esposa, filho, pai, mãe, colegas de trabalho, né, amigos, e nos perdemos sendo portadores de falsos princípios regenerativos. Temos o conceito do que nos pode regenerar, mas não sabemos colocar esses conceitos em prática. A gente muitas vezes acaba se esgrimindo no calor, né, dessa ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Quanto nós queremos consertar aquele próximo, né? Se nós julgamos que aquele próximo está se desviando, quantas vezes nós queremos consertar o nosso próximo e esquecemos de nos dar a oportunidade de colocar em prática aqueles ensinamentos que nós já temos na nossa mente, na nossa palavra, mas muitas vezes nos falta em nossas ações. Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes no Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito. Às vezes a gente fica com medo de se subordinar ao outro, né? De se subordinar àquelas ideias que muitas vezes realmente são agressivas, mas esquecemos que nós, no momento de calor, de conflito, se nós nos envolvermos, se nós revidarmos aquele conflito, aquela agressão, nós estaremos nos envolvendo naquele ambiente de desequilíbrio. A gente pode muito bem aprender a se calar para falar no tempo certo, com proveito. O texto nos diz isso claramente, né? Não que nós tenhamos que aceitar as agressões, calados, nos subordinar, mas nós devemos raciocinar, nós devemos absorver, inclusive compreender as dores, os motivos que fizeram com que aquela pessoa que nos agrediu provocaram aquela pessoa a fazer aquilo. Se a gente digerir isso com o tempo, se a gente tiver a capacidade de ouvir,
nos calar e processar aquilo com o tempo, nós teremos tanto a capacidade de compreender o porquê ela fez aquilo e também responder de uma forma mais adequada, mais proveitosa. E aqui a gente tem que aprender a fazer isso, porque senão nós estaremos sendo homens vulgares e não discípulos de Jesus. Se nós revidarmos, se nós deixarmos o nosso instinto animal de revidar, de responder prontamente, muitas vezes num tom até mais alto, de forma mais agressiva ainda, nós não estaremos sendo discípulos de Jesus, e sim homens vulgares, como nos diz o texto também. A gente deve compreender que quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em seu mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário no serviço celeste? Que a gente não seja esse orientador arbitrário, cheio de regras, cheios de mandos e desmandos, mas que nós sejamos acolhedores, que nós possamos compreender o nosso próximo, que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nos dando tempo para entender quais os motivos dessas agressões e não revidando, e sim compreendendo e no momento certo podendo levar uma palavra, se for o caso. Muitas vezes é melhor a gente esquecer e relevar aquilo. Mas a gente deve sim nos calar, não nos subordinar, mas nos calar. Nós não devemos nos envolver com aquela agressão, com aquilo que nos tocou profundamente, que nos fez mal. Nós não precisamos nos envolver. Eu costumo falar que quando alguém joga alguma coisa no seu sentido, uma pedra quente, cabe a você escolher se você vai querer pegar aquela pedra quente e acolher de se queimar ou deixar ela cair no chão. Então, muitas vezes a gente deixa essa pedra cair no chão, deixa ela esfriar, né? Para depois eu compreender se aquilo, por que ele me jogou aquilo, por que essa agressão chegou até mim, para que de repente eu possa mudar as minhas atitudes, ou se tiver de levar alguma mensagem ou alguma orientação, seja da forma mais serena, seja da forma mais humana possível, com maior nível de compreensão, com maior nível de caridade, de amor para com aquele próximo que enfrenta aquela dor e fez com que ele expressasse aquela dor em forma de agressão para a gente. Então, que nós aprendamos a não revidar. Revidar é impulsivo. Que nós aprendamos a compreender, a entender o que se passa, para que a nossa resposta seja de acordo com os ensinamentos do Cristo e possam contribuir na construção de um mundo de harmonia, de paz, de equilíbrio, de amor entre nós e todos aqueles que nós temos a oportunidade de conviver. Essa era a nossa mensagem de hoje. Agradecemos muito a todos que nos acompanham e que divulgam as nossas mensagens. E se porventura gostarem dessas mensagens, se sentirem sensibilizados por ela, não deixem de compartilhar com as pessoas próximas de vocês, que essas mensagens possam levar bons fluidos, boas vibrações a cada um daqueles que puderem acessá-las. Fiquem com Deus e até a próxima.